Good morning, everybody. How are you today? Let's go for our English devotional with me. So let's go. Today we are going to read Matthew 11, or in Portuguese is Mateus 11. Jesus and John the Baptist. Jesus e João Batista, o Batista. After Jesus had finished introducing his 12 disciples, depois que Jesus conversou, teve a reunião com os 12 discípulos, he went from there to teach and preach in towns of Galilee. Ele foi de lá para outras cidades da Galileia ensinar e pregar. Teach é ensinar. To preach é pregar. Towns é cidades. Towns of Galilee, cidades da Galileia. When John, who was in prison, quando João Batista, who was in prison, que estava na prisão, heard about deeps of the Mississippi, acho que é isso, eu não lembro a pronúncia certa, ouviu sobre, heard about, ouvir sobre, the deeps of Mississippi, as notícias sobre o Messias. He sent his disciples to ask him. Ele enviou os seus discípulos para perguntar: Are you the one who is to come? É você o que viria? Or should we expect someone else? Ou a gente deve esperar outra pessoa? Jesus replied. Jesus respondeu: Go back and report to John what you hear and see. Volta para lá e reporta para João, fala para João o que vocês ouviram, and see, e viram. The blind receive sight, os cegos veem. The lame walk, o coxo anda. Those who had leprosy are cleansed. Os que têm lepras foram curados. The deaf heard. Os surdos ouvem. The dead are raised. Os mortos ressuscitaram. And the good news is proclaimed to the poor. E as boas notícias são proclamadas aos pobres. Em outras versões estão: os pobres recebem o evangelho. Blessed is anyone who does not stumble on account of me. Ofendem em mim, não se escandalizam por minha causa, em outras versões. Essa é a passagem de hoje. E o meu devocional é dessa passagem hoje. Então, Matthew 12, 6. É bem curtinho. Então, é Mateus, do 1 ao 6. Então, para quem quiser acompanhar, essa é a passagem. Então, quais que são as palavrinhas, por exemplo, que vocês pegaram nessa passagem? Para mim, por exemplo, palavras que não eram tão corriqueiras. Galilee, que é Galileia. Tem uma outra aqui que até para mim
Messiha, que é Messias, né? É Messiah. Era uma palavra que nem eu sabia em inglês. Para vocês verem que até que cada um, como eu explico para vocês lá no inglês, cada um tem o seu pacotinho de palavras. O meu pacotinho de palavras, ele é diferente do seu. Quer dizer que isso tem uma vantagem? Eu sou melhor que você? Não. O que quer dizer que você tem o seu pacotinho e eu tenho o meu pacotinho. E mesmo que eu seja já um nível que já está próximo, assim, alcança já a fluência, não quer dizer que eu sei todas as palavras. Quer dizer que eu sempre estou colocando mais e mais palavras. E a única diferença minha e sua é que talvez o meu pacotinho tenha mais palavras que o seu. E tá tudo bem. Porque quanto mais palavrinhas dentro desse pacotinho que nosso inglês, mais assuntos a gente consegue falar, a gente consegue entender. Então o seu pacotinho pode ser que não tenha tantas palavras, mas quanto mais e mais palavras você colocar, mais mesas você vai ser capaz de participar, conversas você vai conseguir falar sobre aquele assunto. Então, o objetivo seu não é comparar o seu pacotinho com o meu, mas é de colocar mais e mais palavras. E uma forma que eu encontrei foi de, através do devocional, feito em inglês e depois em português, é que você e eu aprenda junto a colocar mais e mais palavrinhas. Igual, por exemplo, para mim, no meu caso, que palavrinha que eu coloquei hoje? Messia, que é Messias, que eu não sabia. Era uma palavrinha que eu não conhecia. Das aqui, ó, tem várias formas, por exemplo, ele falou assim, deeds of Messias. O murmurinho sobre o Messias, as notícias, o que estava sendo falado sobre o Messias, né? Eu também não tinha essa palavra no meu vocabulário, dentro do meu pacotinho. Aí outra palavra, preach. Preach é pregar. Também não estava no meu pacotinho e entrou. Então, comenta aqui quais que foram as palavrinhas que vocês ainda não sabiam e que foi colocado hoje, nesse devocional, no seu pacotinho de palavras em inglês. Por exemplo, ó, after. After, tem muita gente que confunde before com after. After é depois. Quando acontece alguma coisa e as pessoas falam assim, a gente vai para um after. O que é um after? É depois. Depois de uma festa, depois de um casamento. After é depois. Finish é o verbo terminar. Finish, com ed no final, é terminou. Então, Jesus had finished introducing. Jesus tinha terminado de introduzir, de falar com os 12 discípulos. 12 disciples. 12, o número 12. Discípulos. 12 disciples, os 12 discípulos. Tá vendo como que a gente consegue, de forma, às vezes até intuitiva, aprender novas palavras e ver, entender, nem que seja o contexto, né? Porque, por exemplo, essa passagem da Bíblia, às vezes você já conhece, às vezes não. Se você não conhece, o que você faz? Vai lá no Mateus 11, do 1 ao 6, que é só um parágrafo pequenininho assim, e lê. Seja aqui na Bíblia online, na Bíblia que você tem na sua casa, aí você lê. Aí depois você volta e assiste essa live e fala, nossa, então essa parte que ela está lendo em inglês é a parte que eu acabei de ler em português. E aí você vai correlacionando as palavras, aquele contexto que você já acabou de ler, acabou de entender. E assim, não pensa que no inglês, por exemplo, quando você ouve, nossa, ela está lendo só em inglês, não entendi nada. Calma. Tenta só focar nas palavrinhas que você já conhece. E aí você entende o contexto. Por exemplo, quando eu fui lá quando eu estava nos Estados Unidos e eu fui no cinema, você acha que eu entendi a história toda? Todas as palavras que eles falaram no cinema? Não. Eu entendi o contexto. Falava, a história desse filme era mais ou menos assim. Ah, tá. Então, quando ele fala assim, ele possivelmente quis falar algo nesse sentido. Era assim que eu fazia. E a mesma coisa é você nessa live. Quando eu leio todo esse parágrafo em inglês, talvez você não entenda ele completo. Mas você entende o contexto. O contexto era, sei lá, de Jesus e João Batista. Quem que era João Batista? Quem que era Jesus? Qual que era o contexto? João Batista estava indo lá questionar Jesus se ele era mesmo o Messias ou se você devia esperar outro.
Ah, tá, esse era o contexto. Ah, então, quando ele fala assim, are you the one who is come? Or should we expect someone else? Ele tá falando, ah, tá, você é mesmo o que a gente deveria esperar que viesse? Ou a gente deve esperar por outro? É mais ou menos isso que quis falar nessa frase? Ah, beleza. Tá, you, você. The one, o que... Who it come. Come é vir. Ah, tá. O que deveria vir. Ah, tá. Come, então, é vir. Or é a palavrinha ou. Ah, tá. Não. Então, or é ou. E aí você vai colocando essas palavrinhas, entende? Então, não se cobra tanto e nem ache que o inglês é um bicho de 7 cabeças. Que não é. Entendeu? Começa aos poucos e foca em colocar uma palavrinha hoje no seu pacotinho de palavra, ou 2 palavrinhas, ou 3 palavrinhas. Aí amanhã você volta e no devocional daquele dia você coloca mais 3 palavrinhas. E depois, quando você der conta, o seu pacotinho de inglês está cheio de palavrinhas e você consegue formar uma palavra, você consegue formar uma frase, você consegue ouvir uma parte lá de uma entrevista que apareceu no jornal, na televisão, e você entendeu o que a pessoa respondeu. Você entendeu o que a pessoa perguntou. Isso é um ganho, isso é um micro resultado. Os micro resultados são pequenos resultados que você vai empilhando. E depois ele vira um resultado grandão. Então, se você focar nos pequenininhos, nos pequenos avanços, que são esses micro resultados, for empilhando ele, você vai ver que logo, logo você vai estar dominando o inglês. E aí você vai estar entendendo, sem ninguém precisar falar pra você, ó, essa palavrinha é tal, essa tradução disso aqui é tal. Não, porque com essas palavrinhas que você tem dentro do seu pacotinho, você vai conseguir dominar, entendeu? E você não tem que comparar o seu pacotinho com os outros. Você tem que focar em ter micro resultados, em colocar 3 palavrinhas hoje nesse pacotinho. Amanhã, coloca mais 3, entendeu? Bom dia! Good morning, everybody! Good morning, Raquel! Paz, minha linda, paz pra você também. Deus continue te abençoando poderosamente. Igualmente, Raquel. Oi, Marcelo. Tudo bem? Sorria, Josiane. Tudo bem? Como é que você tá? Meu pacotinho tá murcho. Não foca nisso, Raquel. Como eu tô te falando. Foca em colocar mais palavrinhas nesse pacotinho que logo, logo ele vai estar cheio. E você vai conseguir ouvir e já entender o inglês. De forma mais leve, entendeu? Não se cobre e nem se pressione. Coloca na sua mente quais são as 3 palavrinhas desse parágrafo que a Erika leu aqui hoje, que eu vou colocar hoje no meu pacotinho. Aí amanhã você foca no devocional daquele dia. E assim você vai colocando mais e mais palavras. Oi, Lude, tudo bem? Oi, sou o Elson. Tudo bem, Elson? You're welcome. William, bem-vindo. Bem-vindo todo mundo. Good morning. Isso, foca nisso. Oi, Tainara. Bom dia. Então eu vou ler mais uma vez para vocês e depois eu vou fazer o raciocínio, o comentário desse versículo que pra mim mexeu demais. Olha o tanto de coisa que eu anotei hoje no devocional. Claro que eu não vou falar de tudo isso, né? Mas, ó, começou aqui, aí veio aqui, finalizou, acabou o caderno, escrevi na capa. Mas, enfim, não vou falar disso tudo, mas do que esse versículo fez queimar aqui dentro. Então, vou ler mais uma vez para vocês em inglês. Quero que vocês comentem aqui quais são as 3 palavrinhas que você colocou hoje no seu pacotinho. Eu já comentei as minhas, quero que você comente quais são as 3. E aí a gente já passa para a parte do comentário de todos os insights que eu tive hoje no devocional. Então, bora lá. Jesus and John the Baptist. After Jesus had finished introducing his 12 disciples, he went on from there to teach and preach in the towns of Galilee. When John, who was in prison, heard about deeds of mercy, he sent his disciples to ask him, "Are you
the one who is to come, or should we expect someone else? Jesus replied, go back and report to John what you heard and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf heard, the dead raised. The good news is proclaimed to the poor. Blessed is anyone who does not stumble on account of me. E agora eu vou ler um português para vocês. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Jesus, ele enviou 2 dos seus discípulos e a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou aguardamos outro? Jesus lhe respondeu, ide e mostrar a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Os cegos recebem a visão, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitados, os pobres pregado o evangelho. Abençoado é aquele que não se ofender em mim. Então, só correlaciona os dois e junta as palavrinhas que você aprendeu hoje. Por exemplo, heard é ouvir, see é ver, leprosy é lepra, né? Por exemplo, outra coisa que ele fala assim, dead é a pessoa que morreu, raised é a pessoa que viveu de novo, né? Que ressuscitou. Então, raised é ressuscitou. É good news, boas notícias. Blessed, abençoado. Anyone, qualquer um, né? Meu, né? Que mais? Come, vir. Should we expect someone else? A gente deve esperar outra pessoa? Are you the one who is to come? É você o que deveria vir? Come, vir. Então escreve aqui as 3 palavrinhas que você pegou no devocional de hoje. E qual que é a reflexão que veio para mim nessa passagem de Mateus? De Matthew 12, do 1 to 6. Que quantas e quantas vezes a gente é igual João Batista? Porque João Batista, para quem não sabe, ele recebeu a palavra que ele seria o que abriria as estradas, os caminhos para o Messias, né? E ele sabia que o Messias era o primo, só que em certo ponto ele duvida. Por quê? Quando a mãe dele, que é Isabel, estava grávida dele, ele estava próximo de nascer. Maria vai visitar a Isabel, que era prima, né? Então, Jesus e o João Batista, eles são primos. E aí o que acontece? Quando Maria vai visitar, né? E a Isabel tá grávida, a Isabel sabe que Maria vai ser a que vai receber, que vai ficar grávida do Espírito Santo e vai ser a mãe de Jesus, né? A mãe do Filho de Deus. E aí, tanto que João Batista, que estava na barriga dela, faz festa, né? E aí isso é colocado na Bíblia e tal. Então, ela, a mãe, né, mãe de João Batista, sabia que Maria ia ser mãe de Jesus, né? Então, imagina, João Batista crescendo e sabendo, né, que o primo dele era o Messias, né? Brincando lá com Jesus e tudo mais. E a mãe dele falando, não, o seu primo é o Messias, né? E ele depois que ele cresce, ele vai pro deserto, fica lá no Rio Jordão batizando, né? As pessoas, né, que vão até lá para ele para serem batizadas. E quando chega Jesus, que é o primo dele, que é o Messias, ele ainda fala, não, quem sou eu que
vou ter a honra de amarrar suas sandálias, né? Eu não posso fazer isso, né? Tipo, eu não sou digno de te batizar. E Jesus pede para eles, como os outros, ser batizado também. E aí ele dá uma refutada assim, mas vai e batiza. E quando ele batiza, vem a voz de Deus que fala: esse é o meu filho que tanto me alegra. Então, João Batista viu e tipo assim, não teve dúvida, né? Assim, viveu aquele, querendo ou não, aquele milagre, né? De ouvir a voz de Deus e de batizar o primo dele, que era assim o Messias, e ter vivenciado essas experiências com Jesus, né? E aí, quando ele, depois desse ocorrido todo aí, é preso, na prisão, ele duvida. Porque ele começa a ouvir do Messias e fala: nossa, o Messias é meu primo mesmo. Vai lá perguntar pra ele se ele é mesmo o Messias ou se a gente tem que esperar outro. Então, tipo, ele, que é desde sempre soube que Jesus era Jesus e Jesus era primo dele, o primo dele era o Messias, ele duvidou. E quantas vezes a gente duvida, mesmo tendo passado por milagres junto com Jesus, mesmo de ter, sabe, situações que a gente acha que não daria conta de resolver e a gente resolve, problemas que a gente acha que não daria conta, que quando vê a gente dá conta. Situações que a gente acha que a gente ia assim, morrer, não ia dar, nossa, não tava dando conta. E consegue, né? Situações que a gente às vezes perde as esperanças. E aí vem a esperança e a gente consegue passar. E aí quando vem de novo, né? Um momento desses, a gente esquece. E a gente parece João Batista, que mesmo dentro da barriga da mãe, sabia que o primo era o Messias. E aí depois, quando estava preso, ele parece que passou a borracha em tudo que viveu com Jesus, de todos os milagres, de tudo que ele vivenciou. Ele esquece que, tipo assim, vai perguntar pra ele se ele é meu Messias, porque eu acho que não, é meu primo. Como assim meu primo é Messias? Mesmo de tendo batizado, ter ouvido a voz de Deus, vivido milagres. E aí veio hoje pra mim, tipo assim, quantas e quantas vezes eu sou igual João Batista. Eu sou João Batista que, apesar de ter tido um monte de testemunho, ter passado por bons bocados, tá viva, tá aqui em pé, quando vem a tempestade de novo, o barco parece que vai virar. Aí vem a dúvida: nossa, Deus existe mesmo? Jesus existe mesmo? Ou isso é coisa da minha cabeça? E esqueço de tudo que ele já me salvou, de tudo que ele já fez por mim, de todos os testemunhos que eu já contei. E aí eu falei: nossa, quantas e quantas vezes? Parece absurdo, né, João Batista ter feito isso, né? Era primo, mas ele sabia que ele era o Messias. E aí depois ele questionou. Ele teve dúvida. Os discípulos, mesma coisa, né? Vê lá Jesus transformando água em vinho, vê ele multiplicando o pão, vê ele curando os coxos andando, o cego vendo, os mortos levantando. Imagina o dia que Jesus ressuscitou alguém, gente. Imagina o B.O. que deu, o povo ficou de cara, né? Tipo, como assim? Ó, o cara tava morto, fedendo, agora tá andando, tá vivo, né? E aí eles insistiam muitas e muitas vezes em duvidar de Jesus, né? Que ele era Jesus, né? Esquecia, parece. E parece absurdo, né? Mas é porque a gente não traz pra gente. E aí, hoje, nessa passagem, eu falei quantas e quantas vezes eu sou igual João Batista. Eu sou igual os discípulos. Mesmo tendo vivido muitas e muitas experiências que a gente fala: nossa, que milagre, é Deus. Aí a hora que vem de novo a turbulência, eu falo: nossa, Deus existe mesmo? Jesus existe mesmo? Ou isso é coisa da minha cabeça? E aí doeu, sabe? Que é uma coisa de a gente julgar o João Batista, é julgar o discípulo. Outra coisa é a gente agir igualzinho. E aí hoje veio, sabe? Então essa passagem mexeu muito comigo. Que eu tô vivendo um momento
em que tudo que eu me agarrei desmoronou. E aí eu falo, e agora? E aí às vezes Deus não responde. Eu oro, pergunto e ele não responde. Ou tipo, tinha um direcionamento e eu tava querendo ir pra esse lado. Eu não queria ir pra esse. E aí quando vê, virou pra esse. E eu falo, mas não era pra eu ir pra cá. E aí eu já não entendo nada, não tava entendendo nada. Aí quando vê, eu dei outro passo e no próximo passo, os passos anteriores fizeram sentido. E aí eu falo, e agora? E aí tá no meio da tempestade. E aí parece que eu tô igual o João Batista. Será que Deus mesmo existe? Será que esse Jesus que é Jesus ainda tá aí? Mas ele não tá respondendo. E essa turbulência? Eu sou filha, eu sou amada, eu sou escolhida. Mas sou mesmo. Será que ele tá vendo? Por que essa pessoa tá agindo assim? E a resposta não vem. E aí hoje eu vejo, tipo assim, eu tô sendo igual o João Batista. Apesar de ter passado milagres, eu tô no meio da tempestade achando que ele não tá comigo. E ele tá. Porque aí as respostas vêm, né? E apesar da turbulência, de não saber os próximos passos, eu tenho cada dia a certeza que ele tá comigo. Que ele tá vendo sim o que eu tô passando. E que ele já sabe o que vem depois. E que ele tá bem de boa. E quem tá achando que o barco vai virar sou eu. E esse barco não vai virar. E a passagem de ontem foi mais forte que essa. E aí, outra coisa que veio também, direcionamento, é que isso aqui não é só um livro. Isso aqui não é só pra ler. Isso aqui é pra viver. Só que a hora que chega um momento igual de viver, igual o João Batista, né? Ou igual os discípulos, a gente esquece das coisas que ele já livrou, dos milagres que ele já operou. E aí viver essa parte aqui é difícil. A de ontem também não foi fácil. Porque aí a gente tem que tomar decisões difíceis, né? E, enfim. Eu não sei se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo. Mas eu sei que hoje foi difícil. Porque viver essa parte aqui e sair do julgar João Batista e do ser igual João Batista e agir diferente é doído. Então é isso. Não é só uma passagem. Viver essa parte aqui é difícil. Porque a gente não fica só querendo julgar o João Batista, mas a gente fala, eu sou o João Batista agora eu vou fazer o quê? Eu vou confiar nele e saber que ele tá aqui? Ou eu vou parar? E aí vem que desistir não é uma opção, né? E que apesar da turbulência a gente vai continuar. Que ele já viu depois da tempestade. E essa tempestade também vai passar. Então tá tudo bem. Elson, muito obrigada. Você também é amado. Qual que foi o insight dessa passagem pra você? Me queimou tanto nisso. Então, eu espero que vocês parem pra refletir. Quantas e quantas vezes, né, a gente só quer julgar os personagens aqui dessa Bíblia, desse livro. E a gente esquece que não é só pra ler, é pra viver. E a hora que é pra viver isso aqui, a gente não quer fazer. A gente não quer acreditar, apesar da turbulência que vai passar.
Que apesar de a gente não saber o próximo passo, ele vai dar certo, vai direcionar no lugar certo. E é isso. Que vocês parem para refletir. Se vocês não estão agindo como João Batista. Hoje eu parei para refletir e eu tava agindo igualzinho. Esquecendo de tudo que eu já vivi com ele. De todos os milagres que ele já operou na minha vida. Se eu tô aqui gravando essa live com esse celular bem, é porque ele permitiu que eu estivesse aqui. E quantas vezes fica aqui, tipo, machucando, incomodando, porque é pra eu abrir a boca e eu fico quieta, calada. Aí eu falo, não, Érica, vamos lá abrir a boca? A gente começa em inglês, depois termina em português. Mas a gente fala do reino, a gente não fica calado. E aí eu fico mais leve. Mesmo que eu venha aqui e me exponha um pouco. Mas eu falo, não é por mim, é por ele. Não é sobre mim, é sobre ele. Não é sobre algo muito perfeito, mas a gente sabia que ia ter aflição, né? Tem aquela parte, né? Que fala que a aflição a gente sabe que ia ter. Então eu sabia que ia ter. Mas quando vem a gente sente a turbulência da tempestade, né? Quer pular do barco, em vez de enfrentar, né? Esquece que ele acalma o vento, que ele acalma a tempestade, que isso passa, que o próximo passo vem. E é isso. Hoje eu escolhi não julgar João Batista, nem os discípulos, mas agir de forma diferente e olhar para tudo que ele já fez na minha vida. De todos os milagres que ele já operou. E de apesar de estar turbulento, a tempestade o vento tá assustador e eu tô querendo pular do barco. Saber que a tempestade vai passar e que eu tô junto com aquele que acalma os ventos. E que até os ventos e a tempestade manda parar. E você também tá com esse mesmo aí. Ele tá dentro de mim, ele também tá dentro de você. Tá bom? E é isso. Um beijo, um abraço. Que hoje seja um dia excepcional para vocês. E eu senti de fazer uma oração, então quem tiver aí, feche seus olhos e vamos fazer uma oração juntos. Senhor, a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Senhor, muito obrigada pela Sua misericórdia que se renovou nessa manhã, Pai. Obrigada, Pai, porque igual aqueles bichos que estão gritando lá fora, eu aprendi que eles estão dando glória ao Senhor. E hoje eu dou glória igual eles e aprendo com eles. Assim como Salomão aprendeu contemplando a natureza que reflete a sua glória. Obrigado por me ensinar no dia de hoje a dar glória ao Senhor, ao Teu nome e contemplar. Mesmo meio à turbulência, saber que o que acalma os ventos, o que faz passar a tempestade, tá aqui comigo, tá aqui com a gente. Obrigada, Pai, por nessa passagem de Mateus não julgar João Batista e se lembrar que muitas e muitas vezes eu agi igualzinho. Eu achei que tinha certeza que você era o Messias, que você era comigo e Pai, que o Senhor sempre existiu e que o Senhor me curou, me fez, operou milagres. Mas que tem vezes que eu ajo igualzinho João Batista e os discípulos e eu esqueço. Parece que passa uma borracha. Mas hoje eu escolho relembrar que se eu tô aqui, se eu passei por tudo isso e que eu vivi milagres, é porque o Senhor sempre esteve comigo. E hoje, mesmo que o barco parece que vai virar, eu escolho permanecer no barco, porque eu sei que dentro desse barco também está o Senhor, que faz acalmar a tempestade e manda os ventos se acalmarem. Então eu escolho ficar nesse barco. Eu escolho governar sobre o meu dia,
Eu escolho viver esse dia de hoje como se fosse o último, porque é assim que governantes vivem. E eu sou uma governante. E todo mundo que está assistindo, está ouvindo, está comigo nessa live, também é um governante e age como um governante. Que hoje seja um dia de muito desfrute, de muito governo, e que todos nós, apesar dos pesares, escolhamos continuar no barco junto com você. Esfrega suas mãos e já é. Bora lá viver esse dia extraordinário. Um beijo pra vocês. Boa terça-feira, excepcional dia. Bora tocar o terror na terra e viver hoje como se fosse o último dia, porque é assim que um governante vive. E você aí e eu aqui somos governantes. Bora lá. Beijo. Já é.